Vocês têm mais alguém digamos, na gestão maior assim, da clínica, além de vocês 4? Tem algum gestor, por exemplo, não familiar, que também se combina com vocês? Eu vou passar um pouquinho agora. Tá. Na verdade, nesse desenho que foi feito, que a Beatriz falou, ela falou perfeitamente aí da situação da gente, mas eu puxo só um pouquinho mais para trás, porque nós temos mais ou menos a mesma idade, somos mais ou menos uma escadinha para entrar, e digamos que ela falou perfeitamente que a segunda geração não tinha nenhuma aptidão, nem vontade de participar do negócio, então foi muito relegado para funcionários e gestores, que começaram a se capacitar, inclusive dentro da empresa da gente, pra você ter noção, uma auxiliar de contabilidade virou nossa gestora, na época quando não existia CEO, ela era nossa. Então terminou que muitas atitudes foram tomadas erradas e quem pagou o preço disso aí fomos nós. Então, quando eu particularmente fui o primeiro a chegar lá, quando eu cheguei teve aquela carga máxima assim dos dois, poxa, agora vai resolver nosso problema. Então, pra você ter noção de como a gente era desorganizado a parte interna. Na época a gente tinha 4 salas de ultrassom. As salas de ultrassom funcionavam às 4 de manhã e de tarde só funcionava uma, que era o Dr. Ricardo que fazia exame. Então a gente começava a precisar, via que existia uma ociosidade, onde a gente tinha que trabalhar, onde a gente tinha que preencher aqueles horários, medicamente. Exames, graças a Deus, sempre tivemos muito. Nós somos uma referência de medicina aqui na cidade, desde a primeira geração, passando pela segunda, que eram perfeitos, assim como nós 4 aqui também. Posso falar, sem sombra de dúvida, que somos muito bem formados medicamente, só que da parte da gestão pecava muito. Então a gente terminou que aprendendo nas dores da gente, nos processos mal feitos, nos retrabalhos, então a gente foi aprendendo dessa forma. E baseado nisso, aliado nisso, veio aquela inquietação minha também, como ela falou, que tem uma veia mais empresarial em relação aos outros 3. Comecei a procurar mais estudos, tipo, por mais que a gente fale assim, você tem que cobrar dos outros, mas você cobrar, você tem que saber o que é. Então, na verdade, você tem que entender, você tem que aprender um pouco para saber poder cobrar. Eu, particularmente, quando você falou sobre Digital Laudo, eu fiz residência fora em São Paulo também, e no final de semana, para me sustentar, eu dava os meus plantões e fazia meus exames, já no final do R2, começo do R3, fazia a 180 quilômetros da minha cidade. E nisso, eu fazia meus exames, fazia 40 ultrassons lá no sábado, voltava e digitava tudinho, eu mesmo. Então, na hora que chegava um digitador para mim e dizia, poxa, não dá para digitar, doutor, esse exame do senhor, eu fiz, dá sim, porque eu já fiz isso. Sentava do lado dele, começava a digitar, o cara olhava, caramba, esse cara sabe mesmo, então não dá para enrolar. Então, eu acho que para você poder repassar, para você poder comandar, você tem que saber. Certo? E por isso eu tomei até umas atitudes, acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu vinha provocando os outros sócios também, falando sobre justamente essa questão da relacionamento, da negociação, de você ter um embasamento científico para você fazer isso. Eu vim cobrando todos eles, fui até, às vezes, dizendo, poxa, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer. Procurei, primeiramente, a segunda geração, tentando envolver eles, porque, na verdade, a gente viria a ser preparado para chegar na empresa e não ser jogado na cova dos leões como a gente foi. Aprendemos dessa forma. Lucilo gosta muito de fazer as reformas. A gente combinou, antigamente a gente tapava os buracos quando aparecia, certo? E a gente combinou, começou a fazer alguns processos. Olha, para não ficar sempre pedindo isso, vamos combinar, me diz um valor, que a gente coloca isso no planejamento da gente. Beatriz, poxa, vai ter uma campanha de marketing, vamos fazer, a gente precisa de tanto, mas a gente não tinha essa programação, vamos botar essa programação. Então a gente começou a alinhar, certo? E baseado nisso, comecei até a fazer um MBA também, né, nessa área de gestão, para começar a ter essas decisões. O que eu posso lhe dizer que estou no começo ainda, mas o que eu posso lhe dizer que muitas das decisões que a gente tomava empiricamente, não que estavam erradas, mas talvez a gente dava uma volta maior, se desgastava mais para chegar naquele ponto, certo? Então, realmente, uma das dores que a gente tem é essa questão de profissionalização, onde a gente, médico, como vocês pontuaram, sai da faculdade, você não tem nenhuma lição sobre empreendedorismo, nada sobre isso. Inclusive, as novas faculdades já têm uma visão diferente, já teve 2 faculdades que me procuraram para dar aula disso lá. E a gente vê que é muito importante você ter a visão empreendedora no negócio, que se você não tiver, você vai ficar sendo passado. Outro ponto que a senhora tocou, falou assim sobre a volatilidade, a velocidade que você precisa tomar das decisões. A gente está vivendo um momento que a gente chama de um momento VUCA, onde suas decisões, o mundo é volátil, suas decisões são complexas. Se você disser, dá um exemplo prático aqui, eu vou cobrar um estacionamento. Por mais que você ache que cobrar um estacionamento é uma coisa simples, talvez isso vai acarretar uma outra decisão totalmente diferente do que você não tinha pensado. Então, a decisão da gente hoje em dia tem que ser rápida. Às vezes,
pela personalidade da pessoa. Poxa, cada um tem um anseio na sua vida. Eu quero ficar mais tranquilo, eu quero final de semana estar com meus filhos. Eu quero buscar mais conhecimento, eu quero trabalhar, eu quero fazer mais coisas. Então, todo mundo tem que se respeitar nisso aí. E o que eu acho que a gente tem que batalhar mais ainda na nossa empresa é essa questão da profissionalização. Porque, às vezes, fica aquela mentalidade onde que contratei fulaninho para fazer tal coisa. Você sabe que ele não vai entregar se você não cobrar. Você sabe que ele não vai entregar se você não disser para ele o que realmente você quer. Então, a gente vem de uma realidade muito antiga, inclusive da parte da administração de pessoas, onde, às vezes, o caráter punitivo ou o caráter de reclamar se superpunha muito mais àquele caráter de você tentar ajudar e aprender com os erros. Entendeu? Então, essa questão da profissionalização, e parece que o fato de ser a nova geração entrando aí, quer dizer, traz um pouco esse tom da profissionalização que talvez a geração anterior não tenha tido tão forte. Aí queria perguntar a vocês, quer dizer, faz sentido para vocês essa conversa de que a nova geração pode trazer para a empresa essa questão da profissionalização? Isso é uma coisa que vai variar de empresa para empresa? Conta aí um pouco, compartilha um pouco aí A profissionalização é vital para qualquer empresa hoje, certo? E como o Borges falou, 80% das empresas são familiares. Eu acho que em medicina, 100% das empresas médicas foram criadas por médicos, por necessidade de você criar o seu local de trabalho. Seu avô criou uma clínica radiológica porque, se ele não tivesse a clínica, ele não tinha onde fazer exame. Certo? No nosso caso, nós criamos inicialmente uma clínica, certo? Porque na época da gente, para estudar a informação era extremamente difícil. O livro, a informação chegava com 6 meses, que era publicado um trabalho nos Estados Unidos. A gente, em oftalmologia, tinha a Cooperativa de Cultura Médica em Belo Horizonte, quem fez residência lá no Instituto, no serviço do professor Tom Rocha, a gente se associava, com 2, 3 meses a gente conseguia uma publicação. Certo? Equipamento não tinha, certo? Então, os hospitais gerais não tinham o menor interesse em fazer o hospital de oftalmologia. O ambulatório oftalmológico é muito grande, certo? O volume cirúrgico era muito menor naquela época, e então a gente tinha que se juntar para poder criar uma clínica, um serviço para poder trabalhar. Certo? Então, a gente começou juntando e trabalhando em conjunto. Era mais ou menos um condomínio. A primeira clínica nossa foi na Rua da Hora, vocês conhecem, todos, o Antônio Jorge conheceu, e o Boris também. Certo? Então, 3 colegas, nós nos juntamos, botamos o consultório junto, dividia a despesa e começou a comprar equipamento. Depois a gente comprar equipamento, precisa fazer movimento cirúrgico, aí começou sala de cirurgia, aí depois necessidade de você ampliar o ambulatório, ampliar a parte começou com isso. Certo? Aí, hoje, o que é que a gente tem que voltar um pouquinho na história? Certo? A propriedade, antigamente, era propriedade em termos de imóvel. O grande patrimônio era o imóvel. Depois veio a era industrial, o patrimônio, o que é que se tornou? O que é que você tem? Unidade industrial. E hoje, qual é o patrimônio que você tem? A informação. Certo? O patrimônio hoje e no futuro vai ser a sua capacidade de informação, de atualização e de conectividade. Certo? Ou você tem essas duas coisas, você tem agilidade para tomar conhecimento, certo? Vamos dizer, essa atualização no computador é muito fácil, você programa lá e conecta com o mundo todo. Então, numa equipe médica, você vai, para ter informação, certo? Vai de 1 para 1. Certo? Então, daqui é o motivo da gente estar aqui. É para você adquirir informação. Certo? Eu acho que uma reunião dessa, todo mundo traz suas experiências e cada um tem uma experiência diferente. Certo? Essa semana passada, eu estava falando da gente, quando nós inauguramos o Santa Luzia, nós tínhamos 26 funcionários, certo? Éramos 6 médicos e trabalhavam em 400 metros quadrados. Hoje nós somos 60 médicos, certo? 218 funcionários, certo? Trabalhamos em 4.000 metros de área construída. Então, é um negócio de 25 anos depois que você multiplicou por 10, mais de 10. Certo? Então, a gente foi obrigado a se tornar empresário.
Você E administrar... você não falou aí que a família desses sócios também aumentou. E nós somos pior ainda, porque nós não somos uma empresa familiar. Vocês são empresa familiar, porque a origem é a mesma. Certo? São Eu multifamiliares. sou multifamiliar. Nós éramos 5, hoje somos 4 famílias. Hein? E não tem uma cartilha, certo? E quando você vê o que tem de publicação, porque você vai fazer programação, a gestão, acordo societário, tudo isso no papel é muito bonito. Você bota na prática, o cara diz, eu vou fazer isso nada. Aí dá confusão, entendeu? Então vamos ver se agora meus filhos, como vocês também, eles entraram como oftalmologista, aí todos eles estudaram, até o meu mais velho estudou com o Leon lá no Rio, fez a residência, depois da residência fez o fellow no Brasil, depois você vai fellow no exterior, então depois o que voltou mais rápido, voltou com 6 anos depois de formado, para começar. Então já tem 6 anos de coisa, já tem uns 6 ou 7 anos, 8 anos que está trabalhando no hospital, agora está tendo a necessidade, porque dentro do hospital, e aí já torna o negócio difícil, eles dentro do hospital são quem mais produzem. Aí você vai tirar essas pessoas que produzem para colocar essa pessoa na gestão, certo? Então a gente fica... Esse dilema de ser médico que eu acho que produzindo... vocês estão vivendo. Certo? Nossa sorte que a gente vê em relação à parte de família. Em relação à parte de família, é que todos nós, os descendentes, ou seja, a nossa geração, está todo mundo envolvido no negócio. Então não tem um médico e não médico. Está todo mundo mesmo. Se tivesse um não médico, certamente seria mais problemático. Às vezes, na nossa sociedade, que foi, só entra dentro da gestão do hospital hoje quem é médico. Entendeu? Então, você já tira Esse é um acordo que vocês têm. Foi um acordo que não sei se é certo ou se é errado. Mas está funcionando para vocês. Está funcionando até agora. Não sei se vai funcionar para o futuro. Entendeu? Aí, o que a gente tem que pegar é informação. Eu acho que a informação e profissionalização. Certo? Roberta foi de lá. Eu acho que fomos nós que introduzimos Roberta na área de saúde, porque ela era professora foi a minha primeira experiência. da Santa Helena, né? Na faculdade, e saiu para trabalhar conosco, não sei, acho que foi uns 6 ou 8 anos. Eu trabalhava com auditoria e fazia mestrado na época. Entendeu? Então, é um negócio que a gente vai aprendendo. Boris aprendeu, a gente aprendeu na marra. Como sua mãe e seus pais aprenderam também na parte administrativa, a gente batia a bola, cabeceava, engolia, fazia tudo. Entendeu? Pelo que vocês estão dizendo, tem uma questão também, quer dizer, que é muito própria. Aqui na escola, que a gente sempre fala sobre empresa familiar, a entrada de novas gerações, quer dizer, a mudança do mundo moderno, mas parece que o segmento de saúde tem particularidades muito próprias também, que eu me lembrei de uma frase que você disse logo quando chegou, quando disse, amanhã às 6h10 eu vou ter que estar produzindo. Quer dizer, e aqui você está produzindo nesse momento, aí... Todo mundo acha que não, mas eu tenho certeza que sim. Porque e outra, deixa eu só deixar claro também, eu estou produzindo às 6 da manhã, mas com todo prazer, eu gosto para danado. E a gente é acostumado a dormir pouco. Mas veja, Marcos, essa questão eu estou brincando, mas a gente vê muito isso. Quer dizer, a produção para o médico, lá a gente acompanha muito lá embora. A produção estar fazendo a atividade médica. Não, eu já tive sócio que disse, olha, o Teófilo não pode ficar na gestão do coisa porque ele tem um movimento cirúrgico enorme. Eu digo, quem vai fazer a gestão? Pois é. É um dilema ou um desafio, doutor? Não é? É um dilema... Eu acho que é uma realidade. É uma realidade. Você tem que enfrentar e tem que ter jogo de cintura para você administrar a sua vida, administrar seu olhar, administrar a sua família, certo? E ainda ter jogo de cintura, ter jogo político para administrar seus sócios para poder tocar para frente a empresa. É isso aí mesmo, foi o terceiro turno, criar o quarto turno. É o quarto turno. E profissionalizar. Eu acho que não resta a menor dúvida que você tem que profissionalizar. O que é profissionalizar, quando você fala? Você tem que profissionalizar a gestão, certo? RH, segurança, comercial,
faturamento, entendeu? Administrativo, você tem que profissionalizar tudo. Certo? Agora, o ditado, ainda sou um pouco do ditado antigo. Certo? Quem engorda boi é o olho do dono. Então, se o dono não tiver, é difícil você encontrar um médico que se disponha, vamos dizer, fora dos criadores ou fora da geração da família, algum médico que tenha essa aptidão administrativa, essa competência administrativa para assumir essa coisa. Roberta foi nossa administradora, Antônio Jorge foi nosso consultor durante uma época. Certo? Roberta era administradora, não tinha parte médica. Armando é o nosso superintendente hoje, entende muito de gestão, mas se atrapalha na área médica. Roberta deve ter sentido a coisa. E ainda continua, mesmo desse tempo todinho, continua tendo muita dificuldade. Porque na medicina, o mais difícil de você tratar não é tratar a administração, é você administrar o médico. É a raça mais difícil. Em modesta parte, nós somos muito imbecis. É uma turma que sabe tudo, dá opinião em tudo, mesmo que é errada, quer decidir tudo, quer que todo mundo... Todo médico é um pouco engenheiro, é um pouco... Não, ele é sabido demais, ele sabe mais do que todo mundo. E não tem humildade nenhuma. Para colocar combustível nessa coisa de rixa de carreiras, para colocar essa coisa de rixa de carreiras, se dizia, no curso, eu sou formado em Direito, se dizia no curso de Direito que o advogado é aquele que se acha Deus e o médico tem certeza. Né? E se for cirurgião, ele se acha acima de Lula. Tem isso na medicina também, que diz que o cirurgião cardíaco se acha que é Deus e o neurocirurgião tem certeza que é Deus.